A geada provocou perdas nas lavouras do Paraná. Essa semana, o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgou uma nova estimativa para a safra. O relatório calcula que serão produzidas 34 milhões de toneladas de grãos em uma área de 10 milhões de hectares. O volume é 16% menor que a safra de 2019 e 2020. Grande parte das culturas foram afetadas por fenômenos climáticos, como a geada e a estiagem. No milho, esses efeitos prejudicaram mais da metade da produção. A estimativa inicial era produzir 14 milhões de toneladas, mas já se tem como certa a perda de 58%, ou seja, de 8 milhões e meio de toneladas. A produção do feijão teve um dos piores resultados da história do Paraná. De uma média de 30 sacas por hectare, o produtor colheu este ano apenas 18. Isso representa redução de 48% em relação ao previsto inicialmente. A falta de chuva foi o principal fator, o que provocou a perda de 257 mil toneladas. A estimativa da produção do café continua em torno de 870 mil sacas, 10% a menos que no ano passado, resultado da estiagem e de uma pequena redução na área cultivada. Já o trigo deve ter aumento de 5% na área plantada, ficando em pouco mais de 1 milhão de hectares. Do total desta área, 10% foram afetados pela geada e encontram-se em condições ruins ou médias. E para falar sobre a projeção do DERAL para a safra e também dos efeitos da geada dos últimos dias, nós conversamos com o Salatiel Turra, que coordena o Departamento de Economia Rural do Paraná. É isso, Mara. Eu estou aqui com o Salatiel Turra, que é o diretor do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado. E como nós vimos na reportagem sobre a nova estimativa, teve muitas perdas consideráveis, né, Salatiel? E esses números, eles levam em conta a estiagem e as geadas que aconteceram nos meses de junho e julho, não é mesmo? Isso, Thiago. O Departamento de Economia Rural divulgou, né, nessa última quinta-feira do mês, o relatório oficial onde aborda as estimativas de safra de grãos aqui do estado do Paraná. A gente, sempre quando divulga esses números, é baseado no que aconteceu nesse período, né, do desenvolvimento do ciclo da cultura, e a gente pode perceber que houve uma redução, né, do que se esperava em termos de produção de grãos do estado. Nós esperávamos aí uma estimativa inicial em torno de mais de 40 milhões de toneladas, enquanto que agora a redução foi bastante significativa, digamos assim, chegando aí a ponto de nós colhermos, se as condições permanecerem do jeito que está, próximo de 34,4 milhões de toneladas. Então, uma redução em torno de 16% em cima da estimativa inicial. Salatiel, aqui para nossa região, o que mais impressiona são as perdas com milho, né? Que chegam a 58%. E é um número bastante expressivo e também, em termos de volume, ele é o maior da história? Sim, nós podemos destacar que a cultura do milho é uma cultura que foi bastante afetada, né, nesse ciclo, né, nessa segunda safra. A produção estimada agora para essa safra é de 6,1 milhões de toneladas, uma redução de 58% do estado, onde algumas regiões se destacam bastante significativamente. O oeste do Paraná, por exemplo, né, a região de vocês aí, teve uma redução de 61% em cima do que se esperava produzir. Nós esperava se produzir aí em torno de 4,8 milhões de toneladas e hoje diminuiu para 1,8 milhões de toneladas. Um valor bastante significativo, Thiago. Salatiel, apesar desta redução, o preço da saca está elevado, mas compensa? Então, Thiago, o que é importante destacar é que se nós compararmos os preços desse período com períodos do ano passado, teve uma evolução bastante significativa, em torno de 124%. Mas o que eu gostaria de destacar é o prejuízo em termos financeiros que o Estado vai ter quando você compara a redução de produção que nós vamos ter. Então, nós temos aí uma redução em torno de 8,5 milhões de toneladas. Se nós contabilizarmos com o preço que está hoje, o Estado estaria perdendo em torno de 11 bilhões de reais, né? Isso é um valor bastante significativo. Agora, o preço que o produtor está recebendo hoje compensa?
É difícil você falar isso porque quando você não tem o produto para vender, nenhum preço pode compensar. O que pode ocasionar é sim, o que já está ocasionando é o aumento de custo de produção, né? Hoje, a região oeste do estado do Paraná, por exemplo, vocês, temos aí um forte potencial de produção de proteínas animais. Essa atividade específica demanda de muito produto, de milho, por exemplo, para o consumo dos animais e para a produção dessas proteínas. Uma vez que você reduz a produção, você vai ter que, e aumenta-se o preço dela, você vai aumentar também o custo de produção para esses produtores e, consequentemente, para o consumidor final. Então, eu diria que, mesmo os preços estando animadores, estando otimista, é difícil você dizer que ele compensa, uma vez que você não tem produção para comercializar. E outra cultura bastante afetada é o feijão, né? Que teve 48%. É bastante considerável isso. E o que mais afetou nesse caso foi a estiagem? Nós tivemos também os dois fatores que foram prejudiciais em termos climáticos para o feijão. De forma mais expressiva, como tu mesmo comentou, foi a estiagem. Mas em alguns municípios, onde o desenvolvimento do feijão estava em período suscetível a qualquer adversidade climática, também foi prejudicial, ou diminuiu a produção, dado a incidência de geadas, né? Nós tínhamos uma estimativa inicial nas duas primeiras safras de colher em torno de 539 mil toneladas de feijão. Tá? Entretanto, essa estimativa reduziu-se para 282 mil toneladas, em torno de 48% a menos, devido a essas condições que você mesmo comentou e eu destaquei há pouco. E Salatiel, onde que vai impactar esses números, essas perdas? Onde que vai impactar no consumidor e também para o produtor? Sim, consequentemente temos aí um impacto financeiro em termos de custos de produção, né, para o consumidor final, principalmente. Nós temos aí os países vizinhos que estão produzindo, por exemplo, milho, temos alguns estados vizinhos que também estão produzindo milho, que automaticamente vão ter que, nós, Paraná, vamos ter que importar esse milho, né, desses países vizinhos, e também, o que é importante destacar, é competir preço com esses países vizinhos, com esses estados vizinhos, junto com o mercado internacional, porque os preços do mercado, o dólar está favorável para a venda externa. Então, o estado do Paraná vai ter que pagar, deslocar um pouco mais de recurso financeiro para adquirir esse produto que é necessário para o consumo dos animais, e aí, consequentemente, o consumidor final aí nas prateleiras de mercados vai ter um reflexo aí, como a gente já está tendo, né, do aumento do preço da carne, no aumento do preço do produto, do grão, de modo geral, como um todo. E essa estimativa que foi divulgada essa semana não leva em conta essa geada que teve, né, de agora. Isso só vai ser divulgado no próximo relatório do DERAL. É possível fazer alguma projeção? Nós semanalmente divulgamos relatórios, boletins informativos do departamento. Entretanto, de forma oficial, a estimativa de safra sempre é divulgada na última quinta-feira de todo mês. O que a gente pode destacar é que, quando a gente divulgou a estimativa de safra, no caso ontem, desse departamento, nós não conseguimos, não tinha condição de fazer uma análise das geadas ocorridas ainda nesta semana, no decorrer dessa semana. Justamente porque o resultado, o reflexo do prejuízo que ela vai proporcionar, ela só pode ser observada ou mensurada a partir de 2 ou 3 semanas. Então, por isso que é possível que exista ainda uma redução de produção, tanto de milho, né? Agora a gente não tem como dizer a quantidade, como também de trigo, né? O qual ainda está numa fase bastante inicial do seu desenvolvimento. Muito obrigado, Salatiel Turra. Eu agradeço pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, o Departamento de Economia Rural está sempre à disposição. Um abraço a todos.